Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Gostaram do adereço? Ficou legal? Comente aí se ficou maneiro ou não, tá? Mas então, abençoado, o que vamos ver nessa mensagem? Nós vamos continuar mostrando para vocês as reiterações proféticas do Antigo Testamento e linkando elas agora com o Novo Testamento. Nós vamos entender o que significa até os dias de hoje a queda do templo para os judeus atuais. É muito importante essa nota, é muito importante vocês saberem disso. Nós veremos o fogo consumindo toda aquela sociedade israelita do tempo de Alxa, né? Nós passaremos pelos ais e as tensões entre os príncipes daquela geração, ou seja, os fariseus, saduceus, né? Aqueles que andavam com Jesus, e a gente sabe que houve bastante conflitos entre eles, e nós vamos denotar isto aí que foi aumentando, né, naqueles dias lá de Jesus. E fiquem até o final, tá bom? Porque a mensagem está sensacional. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não fizeram o que, André? Se inscreverem no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, meu querido. Comentem, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais. E se você quiser que o YouTube te avise, é só você clicar aí embaixo nesse sininho. Fica tudo certo. Bom, meus amados irmãos, vou agora apresentar uma parte que muita gente não gosta, né? Mas fazer o que, né? As pessoas retrógradas, elas vão sempre reclamar, né? Mas nós não estamos nem aí. E eu não fui chamado aqui, né, abençoado, para fazer a vontade de ninguém. Eu faço aquilo que eu estabeleci como meta e apresentei ao Senhor. Está aí o nosso livro, um livro que me dá muito orgulho em falar dele, porque tem mostrado um lado do cristianismo, que é as manipulações das doutrinas, como vocês vão ver aí. Sai de um jeito na Bíblia e chega nos dias de hoje com uma coisa totalmente diferente, transformada, né? Isso denota que eles, além de passarem a mão na Bíblia, porque a Bíblia é direito autoral, parece que é do sistema religioso, eles fazem o que quer, e não estão errados, talvez. Quem está lá é que tem que abrir os olhos, né? Porque enquanto o dia e a noite continuar existindo, vai existir esse tipo de engodo aí, que engana muita gente até os dias de hoje. Então, se você quiser conhecer um pouco dessa doutrina, é só você entrar em contato comigo agora mesmo. E também tem as nossas apostilas, né, queridos? As nossas apostilas também, se vocês quiserem, tá? As nossas apostilas, ela é o resumo, né, daquilo que nós falamos aqui, ou seja, os esboços da nossa mensagem. Se você quiser adquirir para ter base, é somente para quem quer ter base. Quem não quer ter base, então não tem problema. E lembrando, senhores, que nada cai de graça do céu, né, abençoados? Nada cai de graça. Então, até mesmo você aí que está hoje estudando, né, para entender, né, como funciona tudo hoje é novo, né, porque a nossa interpretação mudou. Antigamente nós ouvíamos diretamente da boca do líder, e hoje o Senhor nos ensinou a nós mesmos buscarmos na palavra, e ali nós vamos buscar o que nós temos hoje disponíveis, na verdade, em termos de livros, em termos de história. Então é por isso que a gente tem que se cercar dessas coisas, e temos que nos basear e temos que buscar, porque nada cai do céu, abençoado, nem esse conhecimento que você tem. Você foi chamado, mas se você não lapidar, você não vai sair nem de onde você está, vai continuar comendo aí na boca do seu líder religioso. Mas se você hoje já tem um outro propósito de vida, eu quero aí recomendar para você, principalmente para quem quer se reunir em graça, né? Para quem quer montar um canal, fiquem à vontade, só me procurar no nosso WhatsApp, tá legal? Tá aí, eu vou passar para vocês. André, como é que eu faço para adquirir as apostilas? Entre em contato. Eu criei também um site onde eu faço a apresentação dessas apostilas. Vou botar aí para vocês, tá? Tá aí. O site está aparecendo para vocês, vão lá e vejam as novidades das nossas apostilas. Tá bom, queridos? Bom, abençoados, vamos então à cereja do bolo, né? Deixa eu agora botar aqui a carequinha porque tá calor, abençoado, aqui no Rio de Janeiro. Tá um calor muito grande. Eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro acenderam realmente o forno, e hoje foi um dos dias mais quentes do ano. Mas estamos aí para a glória e honra do Senhor, né? Graças a Deus. Bom, é por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico.
Meus irmãos, nós temos visto nessas últimas mensagens que o último profeta do Antigo Testamento disse que algo muito ruim estava por vir à cidade de Jerusalém e que, se não houvesse arrependimento, o Senhor que faria? Feriria a terra. Vamos ver onde está escrito isso. Malaquias, que foi o último profeta, né? Deixa eu ver se está tudo certo, sempre confiro aqui, né? Tá aqui, tá certo sim, vamos lá. Começamos aí o nosso passeio na Bíblia. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz: Ele fará. Quem fará? O que fará? Bom, quem fará é o Messias. Vamos agora descobrir o que fará. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Com certeza o ministério de Yahshua conseguiu atingir o seu objetivo para aqueles que foram propostos ali aqueles dias de salvação. E aqueles que foram contra, né, aqueles que mandaram crucificar o Messias, principalmente os príncipes de Israel, esses entraram nessa segunda parte aí, que é o que nós estamos conotando nessa mensagem. Tá ali. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então nós temos visto que o povo não se converteu, né? Teve um povo também que não se converteu. Então o Senhor começa a efetuar o quê? A sua promessa de castigar a terra prometida, né? A terra com maldição. E essa terra aí, queridos, se a gente for tirar desse contexto, né, a gente pode dizer que é a terra nos dias de hoje, né? O Senhor está vindo ferir a terra, né? Como faz o sistema religioso. Só que essa terra aí, meus queridos, o texto é bem claro, era a nação de Israel. Isto, amados, isto era algo em particular contra eles, não para os dias de hoje. Então a questão que surge é o que seria então aquele dia do Senhor, queimando como um forno, onde os ímpios são como cinzas e abraçados, né? Queimado como palha. Meus irmãos, para nós entendermos melhor como foi o fogo que não se apaga, o fogo que consumiu esta terra, o fogo que consumiu este mundo, para nós entendermos melhor isto, tudo o que isto aconteceu, que eu estou falando até agora, aconteceu com Israel. Porque aconteceu. Não vai acontecer. Já aconteceu. André, você está falando que o mundo já foi destruído? Sim. Existe hoje uma ramificação, atenção, isso é informação que eu vou passar para vocês. Existe uma ramificação do judaísmo muito forte nos dias de hoje, que é chamado judaísmo rabínico. Eles fazem várias comemorações, que vocês sabem que eles fazem várias festas, né, e comemorações e lembranças e tal. Existe uma data de suas comemorações históricas, comemorado a última comemoração no seu calendário. O calendário hebraico é diferente do nosso, calendário judeu. É o maior dia de luto que se existe em Israel nos dias atuais. Olha, e é proibido nesse dia, por exemplo, comer, beber, expressar qualquer tipo de afeto ou alegria, cumprimentar-se, sentar-se, usar cremes ou perfumes, tomar banho, entre outras coisas. No calendário de eventos religiosos, no judaísmo moderno, geralmente esse dia é o dia de maior tristeza e constrangimento, assemelhando-se ao Yom Kippur, que é o dia da expiação, em seu ritual e aflição. Nesse dia são lembradas, atenção, as 5 grandes calamidades da história judaica, que segundo a Mishnah, vocês sabem o que é Mishnah? A Mishnah é um conjunto de livros que reúne todas as tradições judaicas, tá? E é muito respeitado por eles. Então, segundo a Mishnah, as 5 maiores calamidades são, 2 pontos eu vou passar para vocês. Primeira calamidade que eles lembram, foi o clamor de Israel, pelo que foi relatado pelos 12 espias que Moisés enviou a Canaã, e o desespero do povo por ser condenado por Deus, em que aquela geração não entraria na terra prometida devido à sua incredulidade, sendo condenada a morrer ou no deserto.
Então esse é um dos pontos em que esse dia é comemorado hoje, por essa ramificação do judaísmo, que é o rabínico. Então tá ali. Vocês sabem dessa passagem aí, né? Quando Deus falou que não iriam entrar aquela geração. Por isso que eles pereceram durante 40 anos. Atenção. Vamos para a segunda. O que eles lembram? Eles lembram também da destruição do primeiro templo. Né? Jerusalém e Judéia foi destruído pelos caldeus, juntamente com o exílio para a Babilônia, em 586 a.C. Então eles também comemoram. Terceiro, a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelos romanos e a diáspora de quase 2 milênios, que ela gerou. Foi quando a cidade foi destruída, né? Jerusalém, o templo veio abaixo e ficou vagando o povo pelo mundo por 2000 anos. Foi agora, em 1948, que eles voltaram ali para aquela terra. E ali nós apontamos essa daí sendo a troca de chave, tá? Vamos para o quarto. A destruição do segundo templo pelos romanos também, eu falei antes, mas aí está diferente, em 70 depois de Cristo. Olha o que aconteceu, acabando para sempre com o sacerdócio levítico. Eu vou explicar por que acabou para sempre, tá? O sacerdócio levítico, hoje pode haver até um outro sacerdote que não há. Hoje não há em Israel um sacerdote, ou um sumo sacerdote, tá? Não existe. Mas ainda que exista, não será um levítico. Vou te explicar por quê. Isso as práticas cerimoniais, tá? E o quinto que tá junto aí, mas eu botei junto, né? Eu botei junto, mas tá aqui o quinto. Então são 6, tá, abençoado? Esse é o quarto e o quinto tá ali, que foi o fracasso da revolta de Simon Bar Kokhba contra os romanos em 135 depois de Cristo, onde também houve ali uma tragédia, porque acreditava-se que eles retornariam para aquele lugar de Jerusalém e reconstruiriam de novo a nação, mas não houve, foram derrotados. E tá aqui, eu botei aqui, esse é o quinto, separado. Tá bom, queridos? Então isso é para que nós venhamos a ter uma ideia melhor do que significou a queda do templo e todas essas tristezas aí que a gente botou para vocês. Então, dentro dessas 5 calamidades que eu passei, a mais significativa é a destruição do segundo templo pelo fogo, que ardeu. Aí no fogo é o fogo mesmo que nós conhecemos como elemento que queima tudo. Tá? Esse fogo ardeu no dia 9 até amanhã do dia 10 de Ave, tá? De Ave, que para nós corresponde ao mês de maio. Razão pela qual essa data é estabelecida e a destruição em Jerusalém 70 depois de Cristo. Já que as consequências disso foi que eles perderam para sempre o único local autorizado para realizar o ritual levítico. Não pode ser em outro lugar, a não ser que Deus hoje estabeleça um novo, aí seria uma nova aliança, coisa que a Bíblia não fala. Então, a partir desse momento, não é mais possível para um judeu expiar seu pecado e estar nas contas com Deus. Ou seja, nem haverá biblicamente, tá bom? Isso não vai haver. Porém, para os judeus e para muitos cristãos do sistema religioso, ainda existe essa possibilidade de reconciliação de Deus com o povo. Ou seja, voltar à antiga aliança. E é disto que fala a vinda de Yahshua. O que ele veio fazer? Ele veio justamente trocar essa aliança visível de somente um povo único de Deus para reconciliar tanto os judeus como os gentios. Agora em uma aliança espiritual, de maiores e superiores promessas. É isso que as pessoas não entendem ser a vinda de Jesus. Mas nós entendemos que esse é o ponto. Porque não foi algo para o corpo, não foi algo visível, não foi. Como não foi a troca de aliança, não foi algo visível. Agora teve sintomas.
E nós temos o dever de mostrar para vocês estes sintomas. Então ele veio tirar essa aliança visível e colocar uma espiritual de maiores e superiores promessas. A antiga aliança firmada no Monte Sinai perdeu todo sentido. Hoje, se estivesse de pé a lei, você vê que por tudo o que aconteceu nos dias até os dias de hoje, a diáspora, deles ficarem vagando, de não terem lugar, eles hoje não sabem quem é da tribo de Levi. Olha, eles se perderam, não tem como identificar quem é da tribo de Levi. E agora? Pode haver um outro sacerdócio, mas levítico não. Então essa aliança firmada no Monte Sinai perdeu o sentido, porque hoje é incapaz dela de aproximar o homem com Deus. É por isso que os sacrifícios cessaram. Abençoado, Deus não aceita o teu sacrifício. Não aceita. Não adianta, eu vou fazer um sacrifício de jejum aqui para ter mais poder. Isso aí tem sentido nenhum, meu querido. Ah, vou ficar aqui porque Jesus vai voltar. Não tem sentido nenhum. Ó, para Israel, a cidade de Jerusalém e o templo era tudo. E não apenas religiosamente, mas também social e economicamente. O país, a cidade e o templo eram para os judeus insubstituíveis, pois tudo isso formava a morada de Deus. Pois eles tinham um certo nível de santidade, algo único entre eles, por causa da entrada no Santíssimo Lugar, que era a presença de Deus. Irmãos, e tudo isso veio abaixo, consumindo pelo elemento fogo. Mas antes houve as acusações, que era o fogo que nunca se apaga. Estão entendendo, abençoado? Então a destruição de Jerusalém e de seu templo significou a destruição de toda a nação, não em um mero sentido tangível, mas também o inatingível, na perda da única terra prometida, a nação santa, a cidade santa e o seu templo sagrado. Esse é o mundo destruído que estamos falando nesta mensagem. E por vezes encontramos expressões fortemente no Novo Testamento falando sobre o fim do mundo, o fim da terra. Tudo se referindo ao quê? Aos dias de hoje? Claro que não. Não tem nexo. Está se referindo quem? A Jerusalém da terra prometida. E essa terra prometida, ela foi prometida a ser derrubada por Deus, através do fogo. Irmãos, isso também significou o fim da antiga aliança, pois terminando para sempre com o sacerdócio levítico, não há como cumprir as obrigações do homem. Irmãos, lembre-se de que na época dos apóstolos, a antiga aliança logo desapareceria. Vamos ver onde está escrito isso? Hebreus capítulo 8, versículo 3. Cadê você? Hebreus capítulo 8, versículo 3. Diz o texto: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a antiga aliança anterior. Mesmo antes do templo ser derrubado, o Senhor estava falando isso. Aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece, some, é extinto, e foi extinto pelo fogo que nunca se apaga. Irmãos, durante a destruição de Jerusalém, os registros sobre a linhagem levítica dos sacerdotes também foram queimadas. Então, depois disso, também não há certeza da linhagem de quem afirmou ser descendente de Arão. Esse golpe é muito duro no judaísmo. É como se disse ano após ano. E até hoje, as pessoas lamentam o que aconteceu. Para vocês verem como o negócio, quando a gente fala aí sobre essa destruição, é algo muito sério. Para eles. A gente às vezes, quando fala aqui, não tem noção disso. Outro dia eu até usei a expressão de que, como imagina o Brasil sem os seus poderes, né? Imagina outra nação vindo aqui pegando a gente como escravo. Acabou o mundo, né? Qual mundo? Aqui do Brasil. Agora vamos acompanhar atentamente como começou essa destruição em Jerusalém, tá? Após uma série de eventos que começaram em 66 d.C., o cerco da cidade de Jerusalém pelos romanos ocorre 4 anos depois, em 70. Naquela época, a cidade estava lotada de judeus de todos os lugares
que existia, né? Onde existia judeus remanescentes, vieram muitos para lutarem. Mas também muitos judeus de outras regiões do Mediterrâneo, que vieram para, além de celebrar, porque existia a Páscoa, cada ano eles comemoravam, muitos foram convencidos a lutar por Israel. Então calcula-se aí uma faixa, quando aconteceu tudo isso, mais ou menos de 2.700.000 pessoas que havia naquele lugar. Sem contar com os simpatizantes, né? Cerimonialmente impuros, ou os gentios, ou os prosélitos, que eram a transformação dos gentios em seguidores da Torá. Ou seja, mais de 3 milhões de pessoas, com certeza. Então, nos 5 meses que durou o cerco da cidade, 1.100.000 judeus morreram de peste e de fome. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Que houve lá dentro de Israel, naqueles dias que eles estavam prontos para invadir Israel. Após os sucessivos avanços dos romanos sobre os trechos murados, né, destruindo e incendiando, a cidade caiu por completo em 7 de setembro do ano 70 d.C., momento em que, segundo Flávio Josefo, houve um extermínio implacável. Vamos ver, vamos acompanhar um dos relatos aí de Flávio Josefo. Vamos lá, separei aqui para vocês esse relato aqui. Vamos lá. Diz o texto: é claro que toda essa grande multidão era de muitos lugares, mas então parece que por sorte todas as pessoas foram trancadas como em uma prisão, e a cidade lotada foi cercada. O grande número dos que morreram, portanto, supera e excede em muito qualquer pestilência ou extermínio humano, conforme enviado por Deus. Os romanos mataram e prenderam todos os que encontraram, vasculharam o subsolo e mataram aqueles que encontraram. Está lá no livro de Flávio Josefo, né, na Guerra dos Hebreus. Tá aí as referências, tá legal? Lembrando que Flávio Josefo foi um historiador contemporâneo que viveu aqueles dias. Então, em uma última análise, os romanos levaram 97.000 sobreviventes judeus cativos como escravos, muitos dos quais chegaram a Roma e foram supostamente forçados a construir o Coliseu, entre outras tarefas. Já não eram livres, agora eles eram escravos. Após este acontecimento, ainda houve outros levantes por parte dos judeus que ainda remanesciam lutando. Porém, o governo romano, né, daqueles que estavam com eles ali, eles começaram a se organizar, não deixou eles construírem outro templo para eles, não deixou. Então, o ofício de sumo sacerdote, a maior liderança espiritual da terra deles, né, de Israel, caiu junto com o templo, porque não havia mais razão de existir. Ou seja, a função se tornou obsoleta. Ainda haviam, naqueles dias, algumas sinagogas. Após ali a destruição, sobrou ali algumas coisas. E estes locais serviam de encontro para o povo, né, que era remanescente, para ali e adorar a Deus. Porém, sem os sacrifícios e rituais. E os sacrifícios e rituais era o que fazia-se perdão dos pecados, né? Sendo que ali é uma história deles. Então, desta forma, o judaísmo sacerdotal, que é conhecido na Bíblia, acabou para sempre, para dar lugar ao judaísmo que eu falei, rabínico, né? Entre outras ramificações que existem de judaísmo hoje dentro de Israel. Também desaparecem neste momento as facções judaicas dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. Tudo isso deixou uma ferida mortal no judaísmo, como religião, e no povo judeu, que ainda muitos séculos depois não cicatriza. Vocês vejam que eu apresentei para vocês os 5 motivos que ele é um ritual que eles praticam, onde eles quase ficam como plantas, né? Não podem ter sentimento, chorar, tem que jejuar, né? Não pode comer nada, enfim. Porque eles sofrem muito. Até os dias de hoje não cicatriza isso. Irmãos, agora nós veremos as ligações bíblicas com esses eventos, e há uma correspondência inegável entre as profecias bíblicas do Novo Testamento e o que aconteceu neste evento. Vamos ver, a primeira está aqui, eu separei para vocês, vamos ler juntos, né? Fica legal. Evento 1, tá aí. É um evento, né, apropriado
subsequente ao aparecimento de João Batista, conforme anunciado por Jeová, Deus, né, por meio de um profeta. Está lá registrado em Malaquias capítulo 4, versículo 5. O segundo evento, ele se encaixa perfeitamente na punição de Levítico 26, versículos 14 e 17. Eu já trouxe tudo anteriormente, tá? Para quebrar a aliança, aumentar a proteção divina para deixar o povo da aliança à mercê de invasores estrangeiros, tá? Depois confiram também em Levítico 26, 25, 26, 30, 33, Deuteronômio capítulo 28, versículo 41 e 53. Vamos ao evento 3 e 4, que eu coloquei junto, tá aí. É o tipo de cumprimento que os dias de Jeová, né, do Antigo Testamento, o dia do Senhor, né, quando a Bíblia fala do dia do Senhor, né, do Antigo Testamento, normalmente tinham. É pertinente à audição de João em Mateus capítulo 3, versículo 7 e 12. Esta calamidade recai precisamente sobre os condenados. Agora, 4, 5 e 6 juntos aí, tá ali, os eventos. As pessoas adúlteras são punidas e amaldiçoadas com fogo. Olha aí. O julgamento também recai sobre o templo, Malaquias 3:1. Há correspondência entre a iminência da sentença, mais ou menos ali por volta de 30 depois de Cristo, e sua execução cerca de 40 anos depois, evidenciando aí, né, abençoados, até Mateus capítulo 24, versículo 34, né, se não me engano, quando fala da geração dali de Jesus. Então, abençoado, a associação do que aconteceu em 70, a grande revolta judaica com o dia de Jeová, anunciado no Novo Testamento, como nós sempre estamos falando aqui, não se faz apenas sobre as conclusões obtidas a partir do discurso de João Batista e da profecia de Malaquias, mas ela é apoiada por toda a profecia apocalíptica do Novo Testamento. Ou seja, não tem como você considerar somente as profecias do Novo Testamento sem olhar as profecias do Antigo Testamento. E quando você vai olhar essas profecias, você é cercado por um contexto rigidamente judaico. É isso. Vamos dar agora para vocês alguns exemplos. Por que não podemos recortar o Novo Testamento, dizer que isso é para os dias de hoje, como faz, né, o sistema religioso, porque é uma história completa. Porque o que foi dito no Antigo Testamento sobre essa destruição encontra muito respaldo no Antigo Testamento. Vamos ver agora alguns exemplos de que Yahshua sempre falava em relação à sua geração. Ele chamava de má e perversa. Nós podemos encontrar em Mateus capítulo 12, versículo 34, versículo 39, capítulo 16, versículo 4 e versículo 7, Mateus capítulo 7, versículo 11, Malaquias capítulo 2, versículo 11. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 34. Começa as acusações aí de Jesus contra o povo, né? O povo também, e contra os príncipes de Israel. Diz: raças de víboras, como poderiam homens maus, né, como vocês, dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus chamou ali a raça de víboras. E geração, e algumas versões falam geração, né? Eu achei mais interessante deixar raça, né? Também encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 7, versículo 12, Mateus capítulo 12, versículo 34, capítulo 23, versículo 33. Mas acima de tudo ele se refere a eles como uma geração condenada, como está em Mateus capítulo 3, versículo 7, versículo 12, Mateus, no versículo 41 e 42, e Mateus capítulo 12, versículo 45, que vamos ler, tá bom? Depois tem mais algumas referências para passar para você, mas vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 45. Abençoado, não se perca. Nós estamos mostrando para vocês, tá? Atenção no que eu vou falar. Nós estamos mostrando para vocês o fogo, tá? Que é o juízo de Deus. Quando Jesus começa a proferir essas acusações, isso aí é o fogo de Deus, tá? Esse fogo é o que nunca se apaga. Aquele fogo que queimou a cidade, tá? Aquele fogo se apagou, também destruiu. Mas o fogo, e que é eterno, continua aceso. Por isso que eu hoje eu não vejo como, ainda que eles venham a erguerem o templo,
assumir hoje um sumo sacerdote. Com certeza não tem parâmetros bíblicos. Não que eles não possam e todos têm que respeitar. Tem que respeitar. Sendo que, biblicamente falando, não tem respaldo. Então vamos a Mateus capítulo 12, versículo 45. Diz o texto: então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Veja bem, o Novo Testamento ele é linkado com o Antigo em relação à questão de Malaquias capítulo 4, versículo 6, que o Senhor viu e feriu a terra. E quando Jesus é levantado, depois de 300 anos, é a geração mais perversa que houve, segundo relatos. Está entendendo, abençoado? Então os mestres da lei aí são catalogados por Jesus como carentes de justiça, como Mateus capítulo 5, corruptos, Mateus capítulo 16, versículo 5 e 12, hipócritas, como Mateus capítulo 6, versículo 2, onde nós vamos ler, também no versículo 6, capítulo 6, versículo 5, e assim por diante. Mas vamos ler Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 6, versículo 2, que diz o texto: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros, né? Por isso que eu tenho muito cuidado com relação a isto, tá, abençoado? Você, assim, né? Porque essas coisas realmente, ela bate ali na questão da carne, de querer ser adorada, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas aí com discurso, vamos ajudar as pessoas, eu estou fazendo aqui, dê cesta básica, né? E aí a pessoa entra com esse discurso, eu fico preocupado. Se você quiser fazer algo, abençoado, você faça. Isso é saudável, louvável, porque é um ser humano, é o amor ao próximo. Você deve fazer isso realmente, mas não agir como fez esses hipócritas aqui. Porque você, veja bem, entrou aonde? No fogo, no juízo de Deus. Então, abençoado, está aí. E diz ali o texto, já li, né? Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Chamou-os de coração duro, né? Isso aqui eu estou falando as acusações de Jesus, o juízo, o fogo. Tá. Espiritualmente insensível, Mateus capítulo 15, versículo 14, Mateus capítulo 23, versículo 17. Irmãos, vão acompanhando, tá? A quem foi destinado todas estas acusações, tá? Por isso nós não podemos descontextualizar isto daqueles dias, tá? Porque nos dias de hoje, tudo isso não faria sentido. Não faz sentido. É por isso que eles passam vergonha sempre que acontece uma catástrofe, porque catástrofe é natural, como diz a própria, e ainda que não seja uma catástrofe natural, seja algo causado pelo homem, é uma catástrofe, mas não se compara com os tempos bíblicos. Da mesma maneira, se hoje levantar um sacerdócio levítico em Israel, todos vão respeitar. Mas, biblicamente falando, segundo o que nós estamos mostrando para vocês, não tem valor bíblico nenhum. Tá? Tem valor por ser país, a gente tem que respeitar. Mais uma vez eu friso isso aí. Tá bom? Não faz nenhum sentido. Por isso que é de vital importância não perder de vista essa constante nas palavras de Jesus para identificar adequadamente os destinatários do julgamento. Porque quando você começa a perceber isto, aí você caiu nesse contexto, não tem mais como você ouvir outro contexto. Não tem. Não existe outro contexto. Biblicamente falando, não. Você pode procurar aí por outras coisas, mas dentro da Bíblia não. Como tem muita gente que já se enjoou da Bíblia, virou ateu. Tem gente que está atrás aí de teorias da conspiração, né? Tem pessoas aí que estão atrás de terra plana, tem pessoas aí que estão atrás de tantas coisas, né? Mas biblicamente falando, não. A pessoa pode instituir o dízimo hoje? Pode, se ela quiser ela pode. Mas biblicamente falando, não. Se é algo que hoje você está seguindo, que você tem comprometimento com as escrituras, logo toda esse contexto fora dela você não vai receber. Entendeu? Então a primeira passagem do Evangelho de Mateus que nos mostra isso, como desenvolve plenamente, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao versículo 42, e vamos ler esse texto aí, pequenininho. Diz o texto: depois responderam alguns dos escribas e fariseus dizendo, eu botei aí
essas letras maiúsculas, tá? Porque é uma ênfase que eu quero dar no texto. Dizendo: mestre, desejamos ver um sinal teu. Ele respondeu e disse-lhes: a geração má e adúltera exige um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que um maior do que Jonas está neste lugar. A rainha do sul se levantará no julgamento com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está um maior que Salomão. Então Jesus ele desfere aí outra acusação, queridos. Chamou os príncipes, os escribas, fariseus, os sacerdotes, de geração má e adúltera, que seria julgada e condenada. Compreendemos a natureza divina de Jesus e que seus dizeres são frases irrevogáveis e não fofocas, que podem ser alegorizadas ou diluídas em algum significado inespecífico. E quem faz isso hoje? O sistema religioso. É ou não é? Eles estão alegorizados com a Bíblia? Não. Ah, André, eles podem fazer isso? Pode. Agora dizer que é Bíblia, não. Por isso que lá eles comem na mão do líder, né, queridos? Lá eles estão ali em Oséias 4:6, comendo na mão do líder, e tem sido destruído. Por isto que trazer a vinda do Senhor e o dia do juízo final para hoje é uma descaracterização literária da história bíblica, porque onde nós íamos se encaixar nesse contexto estritamente judaico? Me fala aí. Nós seríamos hoje, se tivesse sacerdócio levítico de pé, seríamos considerados gentios, afastados. Se Yahshua não veio, o sacerdócio levítico está de pé. E não está, porque o templo foi derrubado. Vai lá ver se tem algum sacerdote lá, levítico. Hoje temos gerações perversas, sendo que com esse agravante não porque estes rejeitaram o seu Messias, o seu Salvador. Então o Senhor enfatiza isso duas vezes, é reiterativo no fato que aqueles que foram exigir dele um sinal serão julgados por sua maldade e por espiritualmente falando o seu adultério. Então nesse sentido podemos dizer, a geração a qual ele fala é ímpia e adúltera. Está lá registrado em Lucas capítulo 11, versículo 29. Esta expressão está carregada de recordações e evocações da onde? Do Antigo Testamento. Esta geração foi má. Era uma atmosfera em Israel que nos dias do Messias o pecado abundaria como nunca antes e os dias penais do deserto, atenção, foram evocados. Qual foi os dias penais do deserto? Os 40 anos. Quando Jesus falou que seria o tempo de uma geração, ele estava invocando as penas do deserto. Não iria entrar na terra prometida. Irmãos, deixa eu colocar uma nota aqui nessa mensagem. O tema dessa mensagem é a destruição do mundo pelo fogo. O mundo é a nação de Israel, Israel bíblico, Israel histórico. E o fogo que eu estou mostrando para vocês é o juízo de Deus. E ele está aplicado desde que eu comecei esse vídeo. Essas acusações eram o juízo de Deus. O fogo. E foi consumado na derrubada do templo através agora do fogo físico. Porém o fogo aqui é o juízo. É o fogo que nunca se apaga. Isso está até os dias de hoje. Porque o juízo de Deus não acaba. É eterno. O juízo final passou, mas as condenações estão lá. Então, estamos lendo ela aí, né, inclusive. Então, com estas expressões, os dias penais do deserto, sendo revivido, Cristo evoca com mais um traço, que chegou a hora messiânica. Essa geração também foi adúltera no sentido histórico bíblico da palavra. Deus, Javé, ou Yavé, era o marido de Israel, quando Israel pecou. Eles se voltaram para os ídolos. Eles foram infiéis a Deus.
Eles eram adúlteros. Está lá Isaías capítulo 1, versículo 21, versículo 50. Tá? Capítulo 50, versículo 1, desculpa. Mesmo aí de Isaías. Ezequiel, capítulo 16 e capítulo 23. E etc. Tem vários. Como aqui que rejeitou o seu casamento. O casamento messiânico com Deus feito no homem. Feito homem. O Deus feito homem, Israel rejeitou esse casamento. Ele rejeitou. E seria ali para eles aceitarem. Porque de Deus, o Deus de Israel, Javé, jamais. Então foi dado mais uma oportunidade onde? No filho. Quem era o filho? O Deus feito homem. Então a geração julgada não é outra senão aquela daquele tempo. Jesus nunca fala de pessoas sobre as quais o julgamento cairia fora do seu próprio tempo presente. Não fala. Yahshua em seu ministério não evita. Outra conotação do ministério de Jesus é que ele não evita os confrontos, né? Ele sempre vai para dentro do povo ali, do povo, não digo nem povo, mas os príncipes de Israel. E esse atrito, esses confrontos iam aumentando de acordo com que ele vai avançando em marcha para Jerusalém. E esse conflito, vocês sabem o desfecho, foi na morte de Jesus, né? E quem foi que fez isto? Os príncipes de Israel. O clímax desse encontro é registrado em Mateus capítulo 23, Jesus já dentro da cidade. Mateus capítulo 23. Aí começa quem? Os ais. Começa os ais contra eles. Então essa passagem é importante para reforçar a identificação daqueles que seriam submetidos ao julgamento de Deus. E não tem nada a ver com os dias de hoje. Mais uma vez eu falo, irmão, está sendo redundante, mas tem que falar. Se bem que os ais hoje estão de pé contra o sistema religioso, né, que distorceu essa vinda de Cristo. Por isto que ao anunciar a queda do templo com a sua vinda, como encontrado em Mateus capítulo 24, versículo 2, estava tudo dentro desse contexto bíblico, e não nos dias de hoje. Irmãos, o importante dos ais, de Mateus capítulo 23, contra os príncipes de Israel, né, era bem comum no Antigo Testamento. Em Levítico capítulo 26, não apenas estabelece que se o povo quebrar a aliança, eles seriam entregues ao quê? À destruição pelas mãos de nações estrangeiras, mas também adverte que eles seriam punidos 7 vezes. Querem ver? Levítico capítulo 26, versículo 18. Separei esse textinho aqui para vocês, vamos lá. Diz o texto: e se apesar disso tudo vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Olha aí. Irmãos, e agora para encerrar, vamos à última acusação. O último ai de Mateus capítulo 23, foram 7. O último está no versículo 29, Mateus capítulo 23, versículo 29, o último ai. Diz ali: ai de vós, aos príncipes aí, escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Aqui, meus irmãos, é o ponto de partida para a prova definitiva da impiedade da classe religiosa daqueles dias de Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 30. Continue aqui comigo, meu irmão, não dorme. 30, né? 39, acho que é 40, tá? Acho que eu errei aqui. Diz o texto: se tivéssemos vividos... Ah, não, é 29, tá? Não é 39, não, é 29. Agora o versículo 30. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Ou seja, eles, na verdade, os príncipes, eles queriam tirar o corpo fora. Mas Jesus lhes diz que eles fariam exatamente o mesmo. Versículo 34, esse foi o último ai. E esse também é o último versículo dessa mensagem. Diz o texto: portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. E alguns deles matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus está até falando dele mesmo. Meus queridos. E o cumprimento disso é claramente refletido em quase todo o Novo Testamento,
com os judeus sempre sendo a força oposta ao cristianismo, né, daquela época. Bom, abençoado, então estamos terminando essa mensagem. É claro que, deixa eu voltar aqui, é claro que teria outras passagens, mais versículos para mostrar para vocês, como no livro de Atos, onde vemos, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 1 e 3, os saduceus, fariseus e a guarda do templo aprisionam Pedro, né, para se cumprir o último ai aí, e João por falarem o evangelho. Também se cumpriu esse último ai em Atos capítulo 5, versículo 17 e 19, onde os apóstolos são presos pelo sumo sacerdote. Lá em Atos capítulo 5, versículo 40, os apóstolos são açoitados pelo concílio, tá? Lá mais na frente um pouquinho, no capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60, o concílio apedreja e mata Estevão, tá? Lá no capítulo 8, versículo 1 e 3, se vê ali como se desencadeou uma grande perseguição contra agora a igreja em Jerusalém. E Saulo foi de casa em casa para encontrar Estevão e aprisioná-lo, tá? Mas estas informações nós vamos trazer em outro vídeo, tá legal, queridos? Tá ficando muito legal, né? Então nós chegamos ao fim. O que vimos hoje nesta mensagem, André? Faça um resumo. Discutimos o conceito de um mundo destruído pelo fogo e como isso é percebido no judaísmo até os dias de hoje. Começamos referenciando Malaquias capítulo 4, versículo 6, onde o último profeta do Antigo Testamento adverte que Jerusalém seria atingida como uma maldição e se as pessoas não se arrependessem. Vimos também através do judaísmo moderno, conseguimos entender o significado do templo destruído, né? E desde então essa história, essa data, ela é relembrada lá em Israel até os dias de hoje com tristeza, muita tristeza entre eles. Apresentamos a história do cerco da cidade de Jerusalém, sua destruição da cidade, onde além do massacre que houve na invasão, antes mais de 1 milhão de judeus já morriam por fome e peste, e que houve aproximadamente entre 97 mil sobreviventes que foram levados como escravos pelos romanos. A destruição do templo representou a queda do ofício do sumo sacerdote levítico, levaram à obsolência, palavra difícil, do judaísmo sacerdotal e o surgimento do judaísmo rabínico que se encontra lá até os dias de hoje. Por esta razão, falamos acertadamente que aqui começa, no ano 70 depois de Cristo, a nova aliança, o novo reino, que significa a vinda de Yahushua com poder e autoridade nas nuvens. Ainda apresentamos a correspondência entre as profecias bíblicas do Novo Testamento e o que aconteceu neste evento. Discutimos a questão da geração maia adúltera mencionada por Jesus no Novo Testamento, enfatizando que não se pode descontextualizar as palavras de Jesus para aplicá-la aos dias atuais. Citamos diversas passagens bíblicas em que Jesus chama os líderes religiosos da época de hipócritas, corruptos e carentes de justiça e os identifica como destinatários do julgamento divino. Ressaltamos que as palavras de Jesus são irrevogáveis e devem ser levadas a sério e que é importante entender a natureza divina de Jesus e a seriedade de suas advertências sobre o dia do juízo. Este é o fogo que nunca se apaga. Este foi o mundo da primeira aliança, destruído pelo fogo que nunca se apaga, que é o juízo de Deus. Por que não se apaga? Porque é eterno. Da mesma maneira como hoje estamos mostrando isso para vocês, daqui a 1 milênio pode vir outro irmão e mostrar a mesma coisa, mostrando que o juízo de Deus, o fogo, é eterno, nunca se apaga. Tá bom? Este foi o mundo. Então estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem, tá bom, queridos? Não se esqueçam aí que esse tema já faz parte das nossas apostilas, que não é feita para pessoas doentes. As nossas apostilas é feita para os sãos do reino de Deus, que entende que é necessário se aculturar para que as pessoas hoje possam usufruir daquilo que você sabe de maneira correta. Tá bom, queridos? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam, curta a nossa mensagem, compartilhe e deixe o seu comentário dizendo o que você achou.
Graça e paz aí para vocês. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.